Nós estamos aqui apresentando o trabalho da Progressive Seguradora. Nossa equipe é composta por mim, Eliane Meira Proman, a Glenda Cardoso Malcher, a Carla Renata Batista, a Lena Emanuele Pampolha, a Naira Victor Caranha, a Osanilda Albuquerque e o Reginaldo Cardoso. Então o case que nós vamos apresentar vai falar aí do uso de uma metodologia inovadora, que o prêmio do seguro é baseado no quanto se usa, proporcional a quanto se paga, e não pelo cálculo tradicional que as seguradoras normalmente fazem. Então eles faziam uso do sistema de localização por satélite para poder praticar essa metodologia. O projeto piloto aconteceu lá no Texas, foi instalado então esse equipamento em 1.100 carros e houve uma economia final para o usuário em torno de 25%. Considerava-se aí um sucesso, né? E pensava-se então na implantação nacional. Mas havia um questionamento dentro da empresa. Primeiro, teriam que testar em outros estados, até por conta da característica peculiar do Texas, e também um questionamento que, será que eles não estavam perdendo a perspectiva da negociação de seguros com essa prática? Enfim. Então a Progressive foi fundada em Cleveland em 1937. Peter Lewis era o presidente dela desde 1965 e filho do fundador. Em 1956 ele já emitiu seguros para condutores de alto risco. Em 1974 a companhia abriu capital e transferiu sua sede, já de onde eles estavam inicialmente. Em 1987 eles ultrapassaram o valor de 1 milhão em prêmios. Então era uma empresa de sucesso. Os seguros eram vendidos por corretores, vendas diretas, via telefone e internet, e a Progressive então era a maior emissora de apólice de seguro de veículo. O prêmio de seguro, que era tradicionalmente cotado em função do atributo do veículo, do condutor e os tipos de cobertura e deduções cabíveis, foi feito pela Progressive de uma outra forma, né? Então eles construíram um negócio atuando em segmentos não atendidos pela concorrência. Por exemplo, o seguro de moto. A concorrência fazia o seguro de moto, calculava esse seguro baseado no tamanho da moto. A Progressive não, era no tamanho e na idade do condutor. Então eles foram os primeiros a fazer esse trabalho de uma forma diferente, a vender esse seguro, a negociar de um cálculo diferente. E aí foram os primeiros também que deram desconto para os carros com 4 portas e sobretaxas para os carros conversíveis. Eles tinham um equipamento, um software, que calculava as tarifas em níveis mais precisos. Esse software então era a diferença desse serviço. De 1993 a 1999, eles pularam de 9ª colocação para a 4ª maior seguradora de veículos dos Estados Unidos. Atualmente, de cada 100 carros, 4 são segurados pela Progressive. Eles praticavam uma cultura da liberdade para experimentar. Então, no case, nós pudemos evidenciar isso. Assim, eles eram inovadores naquela prática. Lá em 1988, eles tiveram que desembolsar 60 milhões de dólares e reduzir a força-trabalho em 19%. Isso fez com que eles decidissem que a partir dali, né, era uma concepção do presidente, que a partir dali, o que eles fizessem teria que ser bom para o cliente. Então eles começaram a adotar aí a metodologia da resposta imediata. O que era isso? Uma inovação importante, que era a prestação rápida de serviço. Então, o que o presidente tinha como concepção? Prover um melhor atendimento. A partir do momento que você tivesse uma prestação rápida de serviço, você proveria um melhor atendimento, e quanto melhor você faz, menos custo você tem para o seu negócio, né? Eles começaram então com a prática dos analistas que sairiam então para inspecionar em campo os carros.
Então, em 1994, eles testaram os escritórios móveis, né? Houve uma resistência muito grande por um longo tempo dessa prática, mas não abriram mão dessa nova metodologia. Então, o que acontecia? O cliente ligava no 0800 para comunicar um acidente, uma intercorrência. A telefonista transmitia para um dos 350 escritórios, que despachava uma das 1.400, eles já tinham 1.400 vans, e essa telefonista então despachava uma delas para fazer esse atendimento para o cliente. E aí eles tinham uma outra concepção também, que era contratar gente boa. E o que eles não tinham com esse perfil, eles desligavam, eles disponibilizavam para o mercado. Então eles tinham boa mão de obra e boa tecnologia, né? Então os resultados não podiam ser diferentes. Eles incentivavam eles começaram a incentivar os clientes a relatar o acidente imediatamente ao ocorrido. Isso é uma característica que eles tinham também, era lidar com esse sinistro de uma maneira diferente dos demais, porque era mais rapidamente que eles prestavam esse serviço, né? E aí também, diante dessa tecnologia, eles começaram a fazer cotações comparativas para o cliente. Então, quando o cliente ia buscar o serviço deles, eles faziam essa venda direta, eles disponibilizavam essas informações para o cliente. Então, eles começaram com essas vendas diretas em 1998 e forneciam essas informações para os clientes. E também era um diferencial deles. A Alzenilda vai continuar aqui com a explanação e aí eu finalizo. Bom, dando continuidade ao assunto, o Robert Martmiller era um dos executivos da Progressive, um dos executivos promissores da Progressive, que no qual, para a época, eles implantaram esse projeto, que foi uma coisa que foi inovadora, mas ao mesmo tempo ela causou uma certa estranheza e impacto. Como nós sabemos, tudo que é novo, ele gera impacto e gera insegurança por parte dos clientes. Mas com a persistência dos executivos e donos da empresa, esse projeto ele deu tão certo que, como a colega já citou, eles chegaram à quarta maior empresa no ramo de seguros. E com isso eles passaram a inovar cada vez mais, querendo ampliar esse projeto para um âmbito nacional, mas teriam que ponderar os termos de custo e tempo, porque toda empresa, ao lançar um projeto novo, ela pondera esses dois pontos, tempo e dinheiro. A mesma empresa, como tinha vários escritórios móveis em vários lugares, então ela dispunha, era uma das inovações dela, era dispor uma equipe durante 24 horas em 7 dias por semana. Então, tudo que ocorresse com os seus clientes eram todos arquivados em uma unidade central, em um banco de dados central, aonde cada cliente que ocorresse um fator mais grave, um fato mais grave, como acidente, por mais que a pessoa fique chocada, né, com o ocorrido, mas eles encorajavam elas cada vez mais a relatarem esse fato em tempo recorde. E isso foi uma das coisas no qual fez ela chegar a um patamar de estabilidade nesse setor. Um dos fatores que me chamou a atenção dessa empresa para a época era a alta tecnologia que eles dispunham em forma de GPS e cabos de rede via celular.
Então, ou seja, não importava o lugar nem o local que o cliente dela estivesse, aonde o cliente estivesse, em questão de minutos, teria lá um profissional da empresa a serviço desse cliente. Então, ao mesmo tempo que chocou a sociedade para a época do projeto, ele foi muito bem aceito, porque foi uma coisa que foi uma empresa que chegou e ofereceu um produto inovador, com qualidade e, acima de tudo, segurança, que é o que toda empresa deve prezar ao disponibilizar um produto ao cliente. São esses 3 fatores, mas sem esquecer do principal de tudo, que o foco dela, não só dessa empresa que nós estamos falando, a Progressive Corporation, mas de todas a partir daí até os dias atuais, o fator principal que toda empresa procura é reduzir custos, oferecendo produtos inovadores, seguros, com rapidez e prezando acima de tudo seus clientes. Então, dando continuidade à apresentação, nós vamos falar aqui agora da Autographic. Lá desde 1994, então o sistema que eles começaram a implantar, nós citamos no início, né, que foi lá no Texas, com 1.100 veículos, e tiveram todo aquele sucesso. Então, como que era isso? Eram carros equipados com satélite de navegação por GPS. Ele usava essa tecnologia de mapeamento e computadores internos para determinar quanto e por quanto tempo o veículo tinha sido conduzido. As informações eram transferidas mensalmente em questão de segundos via conexão celular para o banco de dados da Progressive para ver o cálculo do prêmio do seguro, né? E acreditavam então que essa tecnologia tinha potencial para dar suporte a uma nova abordagem do cálculo, né, do seguro e determinação do prêmio. Eles estabeleciam então o prêmio correspondente às horas, ao quilômetro rodado e o período para ser faturado. Então eles rastreavam as milhas, a hora do dia e o percurso que o veículo fazia. Muito bem, então se o cliente optasse por esse serviço, eles, no valor mensal que eles cobravam, eles ofereciam um conjunto adicional, que oferecia para o cliente ainda o serviço de recuperação do veículo roubado, destravamento remoto da porta, a disponibilização de coordenadas de viagem. Então, se você ia viajar para um outro local, eles disponibilizavam esse serviço, que facilitava aí para você. A detecção da bateria fraca e o socorro em casos de emergência, né? E com este serviço eles iriam, além de todo esse equipamento no carro, eles teriam mensalmente um valor a ser pago, teriam esses serviços todos oferecidos e ainda com desconto lá no seu prêmio, no pagamento do seu prêmio de 25% para o usuário. Muito bem, e o que a Progressive estava fazendo então? Ponderando se eles expandiriam isso nacionalmente, porque requeriam tempo e dinheiro, como a Zenilda já comentou, e eles teriam que disponibilizar a Autograph para os milhões de segurados que eles tinham como cliente, né? As apólices aí seriam vistas como mais justas do que as convencionais, obviamente, mas será que seria interessante para a empresa comercializar um prêmio com 25% a menos pago pelo cliente? Aí assim termina o case. Então, o que nós, na nossa concepção, né, podemos finalizar? Hoje nós não praticamos isso, nós não temos como prática aqui no Brasil, né? A prática é baseada nos dados do veículo e nos dados do condutor, né? E aí é feito um cálculo. Obviamente que se o cliente fosse beneficiado com desconto, seria melhor, mas está longe de se praticar aqui na nossa realidade. Obrigada pela atenção.